Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code da Rápido Car. Você pode estar escaneando com o seu telefone para quando você precisar, você coloca certinho de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Siga eles também nas redes sociais. Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar, para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, gosta de trabalhar num local limpo. O que que acontece? Para você que é motorista de aplicativo Taxista Turismo, ele tem uma parceria top para você, porque lava com mais frequência. Ah, Patrick, eu não consigo levar o carro lá para lavar. Não tem problema, ele pode buscar na sua casa também. Ele trabalha com o sistema de leve trás também, beleza? Segue ele lá também na rede social, é só colocar JC Lavacar. Patrick, como que eu faço para entrar em contato com o JC? Somente através do Instagram? Não. Aqui está aparecendo o QR Code dele, do WhatsApp dele. Você pode escanear com o telefone, vai direcionar ao WhatsApp dele. Vocês podem agendar certinho a lavagem do seu carro, beleza? Ah, um detalhe: se falar aqui pelo podcast Papo da Fronteira, tem um desconto lá te esperando também. Fechou? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que existe em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Ah, sabe o Lumina Park? Aqui em Foz nós temos também. E agora tem um novo atrativo, que é o Experience. Mas esse é novidade. Dá uma olhada lá no Instagram dele, só colocar lá Wonder Park Foz, vocês vão ver certinho no Instagram esse novo atrativo, que ele é fantástico também. Patrick, como que eu faço para adquirir o ingresso? É simples e fácil. Aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp da Fabiana, entre em contato com ela, que ela vai te passar mais informações, beleza? E bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje. Ele veio diretamente de Cuba para essa entrevista, hein? Vocês conhecem Cuba? Ele veio diretamente de lá. Se apresente, E Daniel, aí, seja Patrick, como que muito tá? bem-vindo. Obrigado por o convite aqui no vídeo. E daí, Patrick, eu vim de Cuba no ano 2021, janeiro de 2021, em exatamente dia 24 de janeiro de 2021. Cheguei aqui legalmente, né? Não foi ilegal, graças No- a minha mãe, já morava aqui já. Minha mãe Ah, se veio ilegal, mas ela me conseguiu tirar de lá por carta de convite, né? Eu cheguei aqui com um visto de turismo junto com meu avô. Aí já se aproximadamente quase 4 anos disso ali. E tipo assim, uma experiência muito emocionante chegar aqui no Brasil. Aí nós fiz o seguinte, quando nós chegou aqui no Brasil, que é um ponto importante, como nós veio com um visto de turismo, né? aham. A pessoa faz o seguinte, em meu caso, nós foi diretamente na Polícia Federal. Aí quando nós chega lá, nós fala que nós não queremos voltar a Cuba. Por que nós não queremos voltar a Cuba? Que é a experiência de todo cubano. Situação econômica, ditadura, repressão, não se respeitam os direitos humanos, pouca possibilidade de você, tipo assim, poder ter algum projeto em mente na vida e executar ele. Porque todos nós temos projeto na vida, mas a possibilidade de executar o projeto em Cuba, você pode esquecer essa parte. O governo controla tudo, é um total controle em cima de tudo. E, tipo assim, já lo fala a palavra ditadura. É uma ditadura. Você não é respeitado em nenhum dos aspectos. Nossa, então quer dizer que você morar em Cuba não é essa mar de rosas como as pessoas falam que é? Não, Patrick. O que acontece? Eu falo para muitas pessoas o seguinte. Tem muita pessoa que fala, nossa, mas na internet mostra... Desculpa. Na internet mostra uma parte, tipo assim, de Cuba que é muito fantástica. A educação, a medicina, os paisagens. Sim, Cuba tem censura de prensa. Quando um país tem censura de prensa, acontece o seguinte. Estas coisas ruins que são faladas do país é verificada por o governo na hora do periodista postear. Por exemplo, estes vídeos, esta conversa que nós está tendo aqui, já não estuviese na cadeia, entendeu? Uau! Então, tipo assim, você vai ter um total controle na internet, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram.
em toda essa certa quantidade de redes sociais, você tem um controle absoluto por meio do governo. E em caso de que você esteja em contra de seus ideais, em contra de tudo que tem que ver com tipo assim, com, como te falar aqui em português? Com as coisas do governo, para generalizar, né? Sim, Você sim. pode ser preso, você é reprimido, você não vai conseguir mais trabalho. E esses parte dos motivos que fazem a muitos cubanos emigrar não só para o Brasil, para Guiana, Surinam, Nicarágua, Estados Unidos. É assim que funciona. Rapaz, eu acho interessante que muitas pessoas, muitos brasileiros, entendeu? Eles defendem de pé junto que Cuba é um excelente país para se viver. Eles defendem isso, que Cuba é um excelente país. Mas você, cubano, que já está aqui no Brasil há quanto tempo mesmo? Já faz quase 4 anos. Quase 4 anos. Agora você está contando essa experiência para as pessoas que muitas das vezes nem saíram do próprio país, né? Então, eu quisesse falar uma coisa e quero fazer ênfase nisso. Para os brasileiros que reclamam demais do Brasil, vocês são felizes e não sabem. A pessoa que acha que Cuba é um país que é um paraíso, pode ir lá fazer um turismo, mas não vai a um hotel 5 estrelas, não vai a uma praia, não vai a um caio, não. Vai à casa de um cubano da pé e fala para ele como é seu dia a dia, como são as filas para conseguir alimento, como é que funciona tudo lá, para vocês ver como vocês vão a trocar essa opinião muito rápido. Nossa! Eu acho interessante é isso. Muitas pessoas falam, quando eu vejo muitos debates sobre política, né? As pessoas que defendem o comunismo, entendeu? Sabe assim, o socialismo, bem dizendo. Ah, Cuba é um país que deu certo. E tá aqui o Daniel para falar. Deu Uhum. certo? É tipo assim, Patrick, eu tenho um conceito do comunismo. Eu falo que o comunismo sim funciona, e o comunismo é isso: Uhum. hambre, miséria, pobreza, repressão, ditadura. Eu, tipo assim, meu conceito de comunismo é isso. Eu que vengo da lá de Cuba, eu sei o que é isso. Porque, por exemplo, lá em Cuba, todos os homens são obrigados a fazer o exército militar. Obrigado. Obrigatório. Você não se livra dele de nenhum jeito. Não é como aqui no Brasil que vai que você é filho único, é o sustento de sua casa e vai que eles dispensam a você. Lá não funciona assim. Lá, hoje por hoje, segundo me contam muitos amigos que ainda mantenho comunicação com eles, me han falado de que agora toda pessoa, tenha discapacidade, não tenha discapacidade, está tendo que assistir ao exército militar. Como funciona o exército? Você vai ter Uau! 2 anos que servir ao exército praticamente de graça. Porque na época que eu estava no exército, você ganhava 7 pesos cubanos, que é a moneda de Cuba. Seria 7 pesos cubanos, que é equivalente a 7 reais aqui no Brasil. Para você se sustentar no mês dentro das filas do exército. O que você faz com 7 reais? Nada. Nada. É o que custava em aquele então, né? Uma carteira de cigarro. 7 reais. Uau! É assim. Então, Cuba, por exemplo, na rama da medicina, quero especificar que, tipo assim, nós temos muito bons profissionais lá em Cuba, mas em estes momentos, o que seria equipamento, hospitais, medicamento, não é a Nada. Cuba que vende para o mundo. Não. Os profissionais são ótimos. São uns profissionais muito ótimos. Quero enfatizar em isso. Nós temos um médico muito bom. Não falo que no Brasil não tenha. Mas Cuba sempre ha vendido isso para o mundo e é uma coisa que é muito certa. Nós temos muitos bons profissionais da saúde em Cuba. Agora, respeito a equipamentos, respeito à atenção nos hospitais, a higiene nos hospitais. Possam pesquisar no TikTok, possam pesquisar na internet. Não. Não é isso o que estão vendendo para o mundo. Na verdade, por eles pegarem e. Como que eu posso falar pra você? Por eles pegarem e ter a mídia censurada, então eles que mandam o que entra e o que sai de lá também, né? Então, Patrick, é a segurança do Estado, né? A segurança do Estado funciona assim. Você vai ter sempre uma pessoa atrás de tuas costas, que vai estar escutando, olhando e te falando o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. E se você faz alguma coisa que tipo assim, que vai em contra dos interesses do governo, você vai ser reprimido. E bem reprimido. Você te causar hoje em Cuba, tem presos políticos, que ninguém fala disso. Tem muitos cantores, muitas pessoas lá em Cuba que saem nos Estados Unidos e esquecem nas raízes de onde eles nasceram. Esquecem por que tuvieron que ir embora de Cuba a Estados Unidos a ejercer uma carreira.
Por quê? Por causa disso. Por causa da política, por causa da censura, por causa da livre expressão que em Cuba não tem. É isso que acontece. E tipo assim, muitas Nossa. pessoas falam, nossa, mas ainda se vê pessoas que defendem o governo. Não. É que você é obrigado, você como estudante de medicina, se você tem que ir, por exemplo, uma marcha. Sabe o que é marcha aqui, né? Seria tipo um desfile. Aham. Seria um desfile, né? Para nós seria o. Sim, sim. Isso. Então, você é, tipo assim, convocado para ir a um desfile. Em esse desfile, se você não vai, eles te ameaçam com que você vai perder tua carreira. Uma carreira que você conquistou com teus estudos. Aí, se você não Nossa. vai em desfile, você perde a carreira. E assim funciona com o trabalho, assim funciona com tudo. Com todos os benefícios que você tem, o governo sempre está aí para te ameaçar que você vai perder esses benefícios se você não faz o que ele quisesse. Rapaz. É, Por isso eu falo, aqui no Brasil vocês são felizes e ainda não sabem. mas aí que tá a questão. Eu creio que no Brasil está sendo instaurado essa questão que já aconteceu lá em Cuba e na Venezuela. Eu creio que no Brasil está sendo instalado isso. Então, Hum, agora está bom, entendeu? Mas isso até quando? Pelo menos é a visão que eu vejo, a visão que eu tenho, né? Sobre essa realidade. Porque, assim como o Daniel mencionou, realmente, Daniel, quando nós pegamos o comunismo na história, é bonito, entendeu? sim. Pega pra você ver as pessoas que já foram, entendeu? Pessoal, só um detalhe, eu não tô enfatizando todos, mas alguns personagens, entendeu? Foram como os mocinhos, entendeu? Que eles pegavam daqui para dar pros pobres, isso e aquilo. Pô, legal, faz sentido. Mas hoje o que que aconteceu? As pessoas, eles pregam o comunismo, mas eles vivem o quê? O capitalismo. A realidade é essa, entendeu? A realidade é essa. Você prega o comunismo, a forma que devia ser, mas não vive aquilo. Então, uma Não. coisa é completamente diferente do outro. É um conflito muito grande. É isso que eu fico pensando. Não faz sentido, entendeu? Até muitas pessoas, eles tentam, como que eu posso falar? Eles tentam colocar como a religião no meio, eles tentam colocar vários meios para tentar falar as pessoas, vocês têm que ser comunistas, têm que pegar estar do nosso lado, mas não viver como nós vivemos. Ô, Patrick, por exemplo, em Cuba, sobretudo, sabe o que a pessoa fala muito? Hum, Que he encontrado, tipo assim, quando estou trabalhando, né? Com os aplicativos de mobilidade urbana, tem muita pessoa que me fala o seguinte, mas Cuba está em essa situação política e econômica por causa do embargo que tem os Estados Unidos em Cuba. Então, é uma coisa que eu quero enfatizar muito bem. Em Cuba, as crianças, depois que cumprem 7 anos, é retirada a leite. Es decir, a criança não vai ter mais leite. As pessoas que estão em Cuba, se chegan a ver esse vídeo, vão me dar a razão. Não tem mais leite. como assim? Tipo assim, Patrick, nós lá tem tipo uma cesta básica que o governo fornece para nós a todo mundo. Você Uhum. tem tipo uma livretinha de papel. Em essa livretinha de papel você tem vários produtos. Você vai no mercado do governo. Todos os mercados são do governo, mas você vai no mercado do governo e ele vai te fornecer esse produto a um preço mais asequible que os outros mercados. Entendeu? Então, depois que a criança sua cumple 7 anos, o governo tira dessa livretinha esse produto que seria leite. Como muitos outros produtos que ao passar dos anos han ido tirando. A carne, o frango, o peixe, que é inacreditável porque Cuba é uma isla que fica no Mar Caribe, rodeada de água, e falam que não tem peixe, que tem que dar frango por peixe. Então é uma coisa que você fala, nossa, que piada é essa que está fazendo o governo com nós? E respecto ao Nossa. embargo, que era o que nós estava falando, voltando ao tema, como é possível de que o embargo tenha que ver com a leite das crianças? O embargo, Estados Unidos não proíbe que as vacas possam pastar na grama. A grama não vem dos Estados Unidos. E, tipo, se Sim. tem muitas pessoas que desconhecem isso, mas o embargo, os filhos dos políticos, os netos políticos, andam em carro tudo importado dos Estados Unidos. A maioria tem conta bancária nos Estados Unidos. A maioria tem negócio nos Estados Unidos. A maioria mora no estrangeiro em países capitalistas, que é o sistema que eles acusam de terrorista. Se vestem com roupa trazida do capitalismo, usam telefone trazido no capitalismo. Então, se o capitalismo está ruim, por que eles mesmos, com sua imagem, com seus filhos, com suas contas, fazem propaganda do capitalismo? É um negócio que é inacreditável. Olha, você comentando assim, não tem como a gente ver o que está acontecendo hoje em dia no Brasil. Nós Não. estamos vivendo isso, assim, no Brasil, nós estamos vendo isso sendo implantado no Brasil. Tipo assim, não é você chegar, vai ser implantado dessa forma. Não, é catar assim, abrir a sua boca e
Engula. Tá E sendo é assim assim hoje que em dia. funciona, é assim que funciona, porque em Cuba começou como? Em Cuba começou com que Fidel deu um golpe de Estado, retirou a propriedade privada de todas as pessoas que estavam lá e mandou eles a vazar de Cuba. Vocês têm que ir embora daqui, vocês não vão ficar mais aqui e tudo que vocês têm é nosso. Acabou. Nossa. Acabou. Aí que fizeram? Começaram a explotar essas riquezas naturais que já tinha Cuba e não quiseram invertir em ela. Como funcionou? Os centrais açucareiros, os barcos de pesca, todas essas coisas que aconteceram lá, eles, tipo assim, detonaram tudo isso, não invirtieron em ele e agora como está Cuba? Não produz açúcar, não produz charuto, não produz Mais rum, nada. não produz mais nada, entendeu? Porque eles só souberam explotar essas riquezas, mas não invirtieron. Eles só encheram su bolso e acabou. E foi assim que funciona. É assim que funciona em Cuba, Patrick. Nossa. É triste, né? E ver que muitas pessoas defendem isso, né? Muitas pessoas defendem isso, aquela falsa ilusão. E então, para cambiar um pouco do tema, né? É, É o seguinte, quando o cubano chega a qualquer país do mundo, a primeira coisa que ele faz, com dor no coração, né? É chegar no mercado e mandar uma foto para seus parentes. Olha que ruim é o capitalismo. Olha, você vai no mercado e tem tudo. Beleza, você não tem o dinheiro para comprar uma coisa mais cara. Beleza, mas você tem ali. Se você tem o dinheiro, você vai e compra. É a diferença de Cuba. Você pode ter o dinheiro, mas muitas vezes você entra no mercado, só tem água e Pampers. Não tem mais nada. E tudo dolarizado. É decir, como um médico que ganha aproximadamente uns 800 pesos cubanos, que seria equivalente a 800 reais, vai comprar um cartão de ovo para sua família, que está custando uns 3.500 reais, hasta onde eu tenho conhecimento, né? Então, um salário não bate com o outro. E o governo é consciente disso, porque ele é o que, ele é o que paga e ele é o que coloca a inflação nos preços das coisas. E é muito importante porque o choque cultural que você tem, tanto cultural como de experiência quando você chega no Brasil, é algo impressionante. Você fala, nossa, toda a vida me estavam mentindo. O capitalismo era tão ruim, aqui eu tenho, se quero comer um sorvete, eu vou e compro sorvete. Se quero comer frango, vou e como frango. Se quero tomar leite, vou e tomo leite. Entendeu? Então são coisas que doem, né? Porque graças a Deus eu tenho toda a minha família aqui. Mas tem pessoas que têm seus filhos, tem pessoas que têm seus netos, tem pessoas que têm sua mãe, seu pai em Cuba e não podem, tipo assim, não podem dar esses gustos como nós, se daqui, que nós tomamos uma cerveja, nós comemos uma carne, nós comemos uma bolachinha. Isso em Cuba não acontece, Patrick, não acontece. Só a pessoa, tipo assim, de alta alcunha ou que esteja alinhado com o governo é quem pode fazer essas coisas assim. nossa. Então é um choque, tipo assim, que você fica em choque quando você entra em um mercado. Você parece uma criança quando vai a uma jugueteria, olhándolo tudo. É assim que funciona em Cuba. Nossa, você começou a contar assim, é de cortar o coração realmente, É. entendeu? Você saber que você pode usufruir de tudo isso e os seus familiares que estão lá, entendeu? Não pode usufruir disso, né? E é de cortar mais o coração, sabe o quê? Que uma mãe vaya caminhando por a rua de Cuba com seu filho e olhe para uma vitrina de uma tenda e ela veja que tem chocolate, que tem bolachinha, que tem balinha. Seu filho lhe pida uma e ela não tenha como explicar para essa criança de que ela não ganha em dólar para comprar isso. Como ele explica isso para essa criança que tipo assim, que praticamente não tem consciência, não sabe o que ela vai explicar para ele? Como ela vai explicar, oh, tua mãe só ganha em peso cubano, mas o governo tem os preços em dólar. Como você explica isso para uma pessoa? Entendeu? Então são coisas que tipo assim, quando você chega, al princípio dói, cara. É hasta de chorar. É, E respeito ao idioma, Patrick, que queria te falar também, respeito ao idioma do Brasil, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa que foi um pouco difícil, né? Porque tem muita palavra que se a pessoa te fala devagar, vai que você compreende. Mas tem palavra que se você fala muito rápido, ela não te entende, ou você não entende a pessoa. E tem muitas outras coisas, como por exemplo, eu tive uma experiência quando eu cheguei aqui no Brasil, que tipo assim, eu peguei e eu ia a uma igreja. Eu estava indo todo dia a uma igreja porque eu queria um trabalho. Depois que eu comecei a fazer minha documentação, eu estava guardando minha documentação chegar. Eu ia todo dia a uma igreja, porque aí era onde mais paz eu sentia depois de tanta frustração de que eu havia ido embora, havia deixado minha pátria, havia deixado minhas costumbres, meus amigos e minha mulher que havia ficado em Cuba. a sua esposa tinha ficado em Minha Cuba. esposa ficou em Cuba. Primeiro saiu minha mãe, meu pai, minha irmã. Eles vieram via Surinam, de Surinam cruzaram ao Brasil e se legalizaram aqui. Aí ela faz uma carta de convite para mim e eu venho com meu avô. Eu me apresento na polícia, como te expliquei anteriormente, e começo a fazer minha documentação para pedir asilo político aqui no Brasil. Aí quando eu pido asilo político, em todo o processo que estava demorando a documentação, eu comecei na igreja, que ficava bem na esquina da minha casa quando eu morava em Curitiba. Ficava lá em Pinhais.
Aí, o que eu fazia quando ia na igreja? Eu só pedia para Deus que me desse um trabalho. Eu não olhava nem horário, não olhava se era um trabalho pesado, se era um trabalho bom, se era um trabalho ruim. Eu só queria um trabalho para, mediante o trabalho, eu poder obter o valor que eu precisava para tirar a minha esposa de Cuba. Porque, como eu já te falei, você sabe a situação que tem em Cuba. Aí, 3 dias de eu estar indo na igreja, vem uma moça que trabalhava ali na igreja e me fala: Ô moço, você é novo aqui no bairro, né? Na cidade? Eu falei: sim, moça, sou de Cuba, cheguei. E ela me fala: e você vem aqui na igreja porque você acredita em Deus? Eu falei: claro que acredito em Deus. Só que, tipo assim, eu venho aqui para pedir a Deus que me dê um trabalho. Eu não estou olhando nem horário, nem o jeito que é o trabalho, nem com quem eu vou trabalhar. Eu só quero um trabalho honrado e que me possa dar o dinheiro para eu cumprir essa meta que era uma das principais que eu tinha nesse entonces, que era trazer a minha mulher de Cuba. Aí o que acontece é que ela me fala: então hoje Deus escutou sua súplica. Ela chamou o namorado dela que morava bem na esquina da igreja, me apresentou o namorado dela, um velhinho, que eu agradeço toda a vida a esse senhor. Muitas vezes a pessoa não mantém comunicação por a correria, mas eu agradeço muito a esse senhor. E ele me deu a possibilidade de começar a trabalhar com ele de ajudante de pedreiro. Ele me pagava o transporte para eu ir e voltar. Eu chegava meu almoço de casa e, tipo assim, cara, foi uma experiência inacreditável, sabe? São coisas como tipo sobrenaturais. Você está indo à casa de Deus a procurar por uma ajuda, né? E vai que na mesma casa de Deus você recebe a resposta que tanto você estava pedindo para ele. Aí eu comecei a trabalhar, Patrick, e tipo assim, foi algo maravilhoso, aprendi muita coisa e agradeço muito esse Senhor. Muito agradeço para ele. Tem outra coisa também que queria contar, que foi, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, além de Cuba, a polícia, é uma coisa que é meio engraçada, mas é diferente. Mas calma, segura, segura, segura. Esse daí. Então vamos só fechar aquele assunto lá, porque assim, eu achei muito interessante essa história que você contou, né? Assim como tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam, tá tudo bem, entendeu? Cada um vai dar conta de si. Mas é isso, entendeu? Você entender isso, entendeu? Você ser grato às oportunidades que você teve, entendeu? Você poderia ter ficado lá, sofrendo, entendeu? Mas você veio pro Brasil porque você queria algo melhor para sua família, entendeu? Então, sempre quando você quer melhorar a sua vida, você tem que mudar ambientes. Eu vejo dessa forma, né? Você tem que mudar ambientes, mudar as suas conexões ali, se conectar a novas pessoas. E através disso você consegue tá mudando a sua vida. E graças a Deus mudou. Hoje, se você quiser comprar qualquer coisa, você tem dinheiro para isso. Você trabalha para isso. E você tem poder aquisitivo você para. vê o fruto do teu trabalho, que é o Sim, que não acontece em Cuba. Você vê o isso. fruto do trabalho. Eu trabalhei, lucrei, pude comprar o que quis. É muitas vezes certo que não dá para comprar o que você quer. Sim, Mas com esforço, dedicação, você vai conquistando as coisas pouco a pouco. sim. Sendo que lá você não conseguiria. Ah, lá não. Ah, lá você passa toda a sua vida trabalhando e, tipo assim, você não vai conquistar nada. Sim. Então, assim, agora vamos mudar um pouquinho agora o tema. Vamos falar, agora você já chegou no Brasil. Então, você já contou essa experiência quando chegou, foi a experiência na igreja. Agora, gratidão a Deus, a esse Senhor também que abençoa a sua família, entendeu? Você especialmente. E agora conta pra gente, quando você chegou no Brasil, você começou a trabalhar em qual área? Então, comecei nessa área de ajudante de pedreiro. Aí, junto com esse dinheiro que eu estava juntando para trazer a minha mulher, eu juntei um dinheirinho para fazer a renovação de minha habilitação, que em Cuba se fala licença de conduzir, é decir, minha habilitação, Aham. para começar a trabalhar com aplicativos de mobilidade. Aí eu consegui juntar o dinheirinho, fiz a minha renovação. Para a pessoa que não sabe, nós tem que fazer a tradução porque nossa habilitação vem em espanhol. Nós faz a tradução com um advogado. O advogado manda essa tradução no Detran. Você faz todo psicológico, psicológico, da vista. Aí você tem que aguardar 3 meses ou 90 dias e é enviado por correios hasta a porta da sua casa. Aí você faz o cadastro, aluga o carro, compra o carro, dependendo do tipo assim, do bolso de cada pessoa, né? E começa a Rapaz. trabalhar. E aí você começou a trabalhar com o quê? Comecei a trabalhar com o americano e com o Xing Ling. Assim, americano, pra quem é motorista de aplicativo sabe do que nós estamos falando, Né? entendeu? A americana e a Xing Ling. Então, aí tive muitas experiências, tanto a boa como meio ruim, Patrick. A primeira experiência que eu tive foi o seguinte: não sei se tem muitas pessoas que aconteceu, se tem carro da marca Renault. Eu tinha um carro Renault Logan 2014. Uhum. Aí normalmente sempre dava um bug no sistema dele quando você abastecia o carro. Ele como que não, tipo assim, não erguia os quadrinhos do medidor de combustível. Aham. Aí eu estava trabalhando de madrugada em um bairro lá chamado SIC.
que seria a Ciudad Industrial lá em Curitiba. É um bairro meio perigoso, meio complicado. Aí eu abasteço o carro, mas vejo que não ergue os quadrinhos de combustível. Encosto em uma rua meia desolada. Aí eu começo a mexer na fuzileira. Você tira um fuzile para fazer um reset do painel e coloca de volta e ele ergue. Em lo que eu estava mexendo ali, eu só sento uma voz para trás que me fala: sai do carro e coloca a mão na cabeça. Eu não falava quase nada de português, Patrick. Eu só entendi cabeça. Quando eu olhei para trás, eu vi um carro preto, quase 3 caras atrás de mim e um na porta do carro, me apontando com uma arma e falando: desce do carro e coloca a mão na cabeça. E eu assustado, 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 sem saber o que fazer, fiquei sem jeito. E eu não falo português, não falo português, não hablo português. Aí os caras, falei que desce do carro e bota a mão na cabeça. Cara, eu fiquei sem jeito. Aí chegou um momento em que eu entendi mão e cabeça, eu falei, vou colocar as mãos na cabeça. Fiquei assim, tembrando assim. Aí veio o cara, me puxou com o carro, começou a me revisar. Tá fazendo o quê? Tá fazendo aqui? O que tá fazendo aqui? O que tá fazendo aqui? Aí eu falei para ele o seguinte, falei, ô senhor, eu não falo português, eu não falo português, eu só falava isso em meu coração, que queria sair do país, eu não falo português, não falo português. Aí, uma coisa que me salvou, que é uma das coisas que posso agradecer, foi o aplicativo americano. Ele chamou, aí o cara me fala, você é aplicativo? E eu falo, sim. Aí ele como que começou a baixar a guarda quando já ele viu que eu não tinha nada, que eu estava falando para ele em espanhol, que eu estava nervoso, quase chorando, né? Porque não é costume que um policial em Cuba te apunte com arma. O policial vem, te cumprimenta, pide tua documentação, documentação do veículo, e fica tudo certo. Se vai te colocar a multa, coloca, se não, não. Aí quando eu vejo esses caras tudo armados, de preto, fardado, eu falei, vou morrer. Só passava na minha cabeça que coisa ruim eu fiz na vida que esses caras vão me matar. Aí, beleza. Quando o cara viu já que, tipo assim, que eu estava meio nervoso, que viu o aplicativo, eu mostrei o aplicativo, ele viu que era minha foto, viu que era o carro que estava cadastrado. Aí já ele como que, tipo assim, falou, coloca as mãos para trás e a gente vai conversar. O espanhol dele não era muito bom, mas eu consegui entender. Ele, tipo assim, ele como que se desculpou comigo, falou que desculpasse o jeito que os policiais me haviam tratado nesse momento, né? Mas que era por a segurança minha e a segurança deles. Que aqui no Brasil qualquer pessoa possa estar armada e possa atentar contra a vida de um cidadão e contra a vida deles. Que eles pediam desculpa por o jeito que me haviam tratado, que aqui no Brasil funcionava assim, que não ficasse nervoso, que quando eles falassem mão na cabeça era esta posição e fica quietinho. Aí eles pediram desculpa, me desejaram um bom trabalho, falaram para mim, ó, vai de boa, intenta não encostar em mais nenhum lugar, estacionar com um lugar escuro, intenta fazer em posto de gasolina, em algum lugar que seja 24 horas, para a sua segurança também. Porque o policial falou, fui eu quem vim e te abordei, mas pode ser um ladrão que te coloca uma arma na cabeça e leve teu carro e hasta possa levar a você junto com o carro. Aí, tipo assim, eu entre o temor que eu tinha, que quase estava chorando, eu falei, hoje não é meu dia, não. Eu liguei o carro e basei daí, Patrick. Eu acho que eu não trabalhei mais de noite durante um mês, até que eu não aprendi a falar português. E não passei esse trauma aí, porque eu pertenci ao exército, como te falei, lá em Cuba você faz o exército militar, mas você sabe que é um armamento de guerra. E esses caras com esse armamento assim me apontando, eu falei, "Ei". E você vê muita película, né? Você vê muito filme na internet. Eu falei, vou morrer. Sim, E pero já ia falar em espanhol já. é, Pero. Mas olha, então a sua experiência em Curitiba foi quando você chegou em Curitiba já, então, depois de certo tempo você trabalhando, né? Começou a trabalhar, a polícia da Choque, da Rotan. a Rotan, Isso. ixi, o pessoal todo de preto, é que nem da Choque, entendeu? É, Quando eles chegam assim, você só escuta o barulho da ventoinha só. Zzz, aí você fala, ixi, deu ruim, deu dor de cabeça. mas, Mas Patrick, eu fiquei com muito medo. Vou te falar, eu fiquei com muito medo, cara. é porque assim, o armamento deles é realmente, esse é o trabalho deles, entendeu? Eles chegam e assim, ó, desça do veículo, entendeu? Eles não chegam falando, boa noite, cidadão, tudo bem? Não, eles chegam já, desça do veículo, eu falo porque eu já fui abordado algumas vezes já, entendeu? Com o meu Patrão de veículo. abordagem, né? Sim, é o padrão. Desça num veículo, mão na cabeça e atrás do veículo, para trás do veículo. É padrãozão, entendeu? Já os outros policiais, que já a gente fala mais convencionais, que, né, que seria a PM normal, sem ser a Choque ou a Rotan S, que são mais pesados, o que acontece? O tratamento deles é bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão. Desça do veículo, entendeu? Mão na cabeça, a gente vai fazer uma revista, tal, tal. Eles na Choque ele é mais direto, entendeu? Porque eles, creio que a pressão psicológica ele é maior, entendeu? Porque eles sabem que quando eles vão ser solicitados é para uma ocorrência. E creio que você, cheio de tatuagem, aí ó, cheio de tatuagem,
vai estar no escuro, numa rua escura, deserta, mexendo num carro, talvez se eu fosse policial, a Tua minha, intuição como polícia vai te falar, aborda esse cara que vai assim, levar o a carro. minha intuição foi assim, ele tá fazendo coisa errada, entendeu? Já ia chegar, mão na cabeça, deita no chão, polícia Só que e... tipo assim, Patrick, quem explica para mim, llevando um mês praticamente aprendendo o jeito aqui do Brasil, no aplicativo, sem falar muito português, que esses caras eram para minha segurança. Quem me explica isso para mim? Quando eu vi isso aí, tipo assim, se coloca no meu lugar, a diferença é isso. Em Cuba, a polícia chega, te cumprimenta desse jeito, oi, Te bom saudam dia, assim? isso, te cumprimenta militarmente, oi, bom dia, documento do carro, documento do senhor, te comunica a infração que vai ser aplicada em caso que você haya infringido alguma norma da lei, e daí beleza. Em Cuba é bem difícil um policial te apontar com uma arma, porque eles primeiro têm a ordem de, tipo assim, de te rociar spray, tipo assim, última instância, que o policial vai te disparar e vai te disparar nas pernas. Pra, tipo assim, pra te imobilizar. Mas aqui quando eu vejo esses caras, em uma viatura tudo apagada, que não estava vindo nada, em minha cabeça não passou nem que era polícia. Você vê muito filme, está em um país desconhecido, não entendo, não entendo português, você vê os caras te apontando, você fala, eu morri. Morri. Eu morri. Lo que sim me surpreendeu foi muito que quando eles perceberam o nervoso que eu estava, tipo assim, com o medo que eu estava, e que eu era uma pessoa de bem, um cidadão trabalhador, eles já trocaram o jeito de falar comigo. Já falaram, o seguinte, tipo assim, como que me instruíram, né? Para que não voltasse a acontecer uma coisa assim. Aí, tipo assim, mas foi uma experiência meia salgada para mim, né? Tenebrosa, né? É porque assim, olha, eu falo, eu acompanho muitos vídeos do Sancho Louco, tem o Nantes, tem o Sargento É, eu Castro, comecei a assistir isso depois daquela abordagem. Eu sigo o Cavalcante, o Sargento Castro, o Nantes, o Sargento Fartur também. Farrur. É isso. Eu sigo todos os caras no TikTok. E hoje em dia eu escuto como eles abordam os caras e falo, ah, é a mesma abordagem que fizeram para mim. Só que, tipo assim, já hoje entendo que é por segurança sua, entendeu? Mas quando você não sabe disso, você já Você, automaticamente já fica. é, e tipo assim, é como que você vai lá em Cuba e a polícia tá aborda de outro jeito que você não está acostumado aqui no Brasil. Você vai ficar com medo, sem entender espanhol, sem saber o jeito do que a polícia vai fazer com você e o cara tá apontando na cabeça. Entendeu? Então você fica como que meio assustado. É você que já foi do exército cubano, então você já tem uma noção, né? Pelo que você falou, você já tem a noção de Só armamento. que o armamento que nós usamos lá é AK-47. Esses caras que tem um fuzil preto, tudo tecnológico, tudo avançado. Você falou, o cara tem uma bazuca na mão. O cara vai bolar meu carro e que você vai acabar com tudo. Nós vai pouquinho todos inferno. Foi o que eu pensei. Misericórdia. Foi o que eu pensei, né? E outra experiência também, Patrick, que eu tive em Curitiba, também com o app, né? Foi o seguinte, eu chego um dia a uma balada e entram três piá. Os piá entram no carro, falam boa noite. Já eu sabia mais ou menos falar o português, mas tipo assim, sempre fica o tag da pessoa que mora no estrangeiro, né? Aham. Aí os caras entram no carro, fecham a porta. Aí eles começam a bater papo entre eles lá, eu dirigindo na minha, né? E daí um deles pergunta: E aí, motorista, nunca foi assaltado? O tempo que eu estuve sem trabalhar, eu vi muito vídeo na internet. E maioritamente os caras perguntam isso para te falar se você nunca foi assaltado, hoje você vai ser assaltado. Cara, eu não sei se foi Uau. algo que me iluminou na minha cabeça, não sei o que foi que eu falei, eu vou meter o louco nesses caras aí. Eu falei para ele, oh mãe, pai, me perdona, mas não foi assim, que Deus dê muita saúde para vocês. Eu falei para ele, cara, é o seguinte, minha mãe, meu pai, toda a minha família morreu em um acidente do carro, que eles encapotaram o carro lá em Cuba. Aí eu saí da lá, né? Agora moro aqui, mas eu não tenho nenhuma coisa que me ate aqui o plano terrenal, né? Se alguém coloca uma faca na minha cabeça, no meu pescoço, uma pistola na minha cabeça, eu pego o acelerador, 180 km por hora, estralo contra a primeira carreta que eu veja, contra a primeira parede, e vamos tudo pouquinho, todos inferno. O cara fica em choque assim, assegurou o banco, me olhou, eu que tenho cara de meio doido, né? De por si, quando o cara falou isso, viu eu falando, se oportunizou, tudo estranho, tudo rápido, o cara falou, motorista, encosta o carro que nós vamos comer um pão com maionese ali na frente, e passa seu Pix. Patrick, eu não sei se o cara ia me assaltar. Tava me perguntando porque queria puxar o assunto. Eu sei que o cara tem que haver puxado o banco com o negócio dele e levar quase a capa do banco junto com o negocinho dele. Porque, tipo, assim, os caras saíram passados do carro. Me pagaram, saíram antes do ponto de destino e falaram: o motorista tá doido. O motorista ou tá chapado ou tá doido, porque não é possível que um cara fale um negócio desse aí. E tipo assim, foi uma coisa que eu falei, funcionou. Não sempre vai funcionar, né? Mas essa já funcionou. Se os caras iam me assaltar, ficaram com medo, porque falaram, o cara deu inventado. O
cara não está bem da cabeça, ou falaram, esse cara está louco mesmo e vai arrebentar a nós aqui dentro do carro. Vamos a sério e vamos deixar esse cara em paz. E foi o que aconteceu. Outra coisa, Rapaz. Patrick, que essa sim já não é uma história tão divertida de contar, foi na Shopping Barigui, em Curitiba. Eu chego de noite, porque eu trabalhava muito de noite lá, dava muita dinâmica no aplicativo americano, né? Aí eu chego, encosto na shopping e entra uma moça meia bêbada. Uma moça meia nova, mas se veía que era, tipo assim, era como uma madame, né? Se veía que era menina de pai e mãe. É. Ela entra no carro, aí eu falo, oi, boa noite, seja bem-vinda, você ficar à vontade. Ela só olhou minha cara e falou, moço, você não é daqui não, né? Eu falei, não, moço, não sou daqui, sou de Cuba. Ixi. Levo trabalhando praticamente 2 meses com app. Ela olhou na minha cara de volta e falou, eu só olhando por retrovisor, né? Já havia iniciado a viagem, tava dirigindo, já saindo da shopping. Aí ela me fala, vocês o que são todos uns imigrantes de merda que vêm a roubar o trabalho dos brasileiros aqui no Brasil. Au. Eso, Patrick, tipo assim, como que me dolió que, tipo assim, cara, casi eu começo a chorar, né? Porque a pessoa não tá atrapalhando ninguém aqui, eu não venho e coloco uma arma na cabeça de ninguém e falo, desce do carro que eu vou trabalhar em teu lugar, entendeu? A pessoa vem aqui, como te expliquei anteriormente, por a situação que tenha lá, a conquistar coisas que são inconquistáveis em teu país. Sim. Aí ela me falando isso, eu fiquei meio chateado. Eu freiei o carro e falei, moça, o seguinte, primeiro que tudo, você é uma mulher e eu sou um homem. Então já tem que existir um respeito. E a segunda, agora você desce de meu carro porque eu vou cometer uma loucura aqui. Desça de meu carro e que venha um brasileiro de merda e que leve a você, já que eu sou um imigrante, né? Eu falei bem assim para ela. E tipo assim, foi uma experiência meio chata porque a pessoa muitas vezes ao falar isso para uma pessoa que vem do exterior, não sabe as coisas que a pessoa se enfrenta. Você se enfrenta a um cambio cultural, um cambio de idioma, a deixar seus amigos, muitos deixam família, muitos deixam costumbre, entendeu? Para tentar prosperar um pouco na vida e vem uma pessoa e te fala isso, então imagine, Patrick, ela não sabe o que passa na tua cabeça, ela não sabe por que você está trabalhando, ela não sabe se esse é o sustento para você sustentar a tua família que está do outro lado. E ela falou isso, tipo assim, em forma de preconceito, né? Por a gente Uhum. ser de fora. E eu falo o seguinte, antes de você julgar um imigrante, converse com ele, porque ele está trabalhando honradamente. Ele podia estar roubando, ele podia estar traficando, ele podia estar assaltando, ele podia estar estrupando, e não está fazendo nenhuma dessas coisas. Ele está trabalhando e está servindo de algum jeito, está servindo a pessoa também. Porque em esse momento, em esse horário da noite, ela precisou de um carro e quem chegou? O imigrante de merda para levar ela com segurança até a sua casa. Só que muitas pessoas não têm essa noção nem têm esse ponto de vista. E é uma coisa que eu quisesse aclarar aqui, antes de você julgar um imigrante, antes de você ser preconceituoso com um imigrante, pergunta a história dele, pergunte por que é que ele está aqui no Brasil. E é assim, Patrick. Rapaz, eu. Assim como você, tem um outro Daniel também, tem os outros cubanos, né? Você tem o grupo de vocês Sim, também, né? sim, É, sempre um tá auxiliando o outro ali. Eu acho muito importante que, querendo ou não, quando nós pensamos assim, essa mulher, a forma que ela agiu, tá completamente errado, entendeu? Você pode trabalhar onde você quiser, entendeu? Ah, vem aqui para. Não, entendeu? Você é livre. A partir do momento que você se legaliza, tá tudo certo perante as leis, você pode trabalhar tranquilo, entendeu? Assim como se eu for para qualquer outro país, você estando legalizado, estando tudo certo, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, aí o que que acontece? Agora ela generaliza todos que eles estão ilegais e te crucifica. Véi, eu acho isso errado demais, entendeu? Eu vejo assim, tem trabalho para todo mundo. O preconceito hoje em dia, infelizmente, é muito grande. e outra coisa, Patrick, se você olha a maioria dos frigoríficos, que é um trabalho meio pesado, são os parceiros da Venezuela quem estão ali. São muitos venezolanos quem estão ali na firmeza, na E lar, entendeu? E tem muitos cubanos também, tem muitos cubanos trabalhando ajudante de pedreiro, tem muitos cubanos motoristas de aplicativos, é decir, que tem diferentes imigrantes de diferentes partes do mundo que estão aportando su graninho de arena para fazer o Brasil se tornar um país melhor. E contando experiência para vocês, tanto política, econômica, cultural, entendeu? Então eu acho um pouco errado a pessoa, não generalizo, porque me senti muito acolhido em Curitiba, apesar de que a pessoa fala que é um lugar fechado, que a galera é meio chata. Foi mais experiências boas que tuve lá que experiência ruim. Só que você sabe que sempre tem uma pessoa que vai te julgar sem conhecer tu história, vai ter preconceito com você, mas é normal, é só a gente saber como lidiar essa situação
para que não aconteça alguma coisa pior que isso que aconteceu comigo. Sim, eu acho muito importante que hoje, se nós pegarmos hoje, o preconceito existe, entendeu? Em qualquer esfera vai ter o preconceito. Não tem como a gente fugir disso. Claro que cada dia a gente tem que combater isso, entendeu? Cada dia tem que combater, combater. Por quê? Se você não combate isso, o que que se torna? Se torna cada vez pior, entendeu? Mas nós temos que tomar um certo cuidado. Que eu não vou mencionar aqui porque deixa eu ficar quieto. Deixa eu mudar de assunto porque já me avisaram aqui. É. Então, assim, vamos falar um pouquinho como que foi a sua experiência agora, saindo da Venezuela, vindo para o Da Brasil, Cuba, da Cuba. de Cuba, a Venezuela, É. diretamente de Cuba, sofrendo tudo lá, vindo para o Brasil, sofrendo isso, para Curitiba e agora descendo para Foz do Iguaçu, morando em Foz do Iguaçu. Como é que foi? Então, Patrick, eu acho que aqui fosse a galera mais receptiva. Mais receptivo? Sim, é um povo mais parecido com o povo de Cuba, né? Por causa que é uma pessoa mais conversadora, é uma pessoa mais receptiva. E outra coisa, acho também que é por causa do turismo e da tríplice fronteira, né? Acho que é por causa da Argentina, do Paraguai, tem muito turista que vem do estrangeiro. Então, acho que a pessoa, tipo assim, me he sentido mais acolhido aqui em Foz que em Curitiba. Por causa de Hum, que muitas pessoas te entendem melhor a hora de falar, porque já estão acostubrados a escutar o espanhol, né? E a pessoa, já te falo, é mais receptiva, né? A pessoa é mais acolhedora, te aconselha um pouco mais. Tem muitos motoristas de aplicativo que hasta curtem quando vem, nossa, você de Cuba, que legal que você está aqui, que bom que você pôde fugir da lá. Tem muita pessoa que até fica contenta, fica feliz por causa do quê? Porque uma coisa que eu quero ressaltar, Patrick, é o seguinte: eu quisesse que em meu país também tuviesen imigrantes sendo para lá. E eu poder ver como a pessoa vai em Cuba a buscar um futuro melhor. Só que não acontece em meu país. Então, se eu fosse brasileiro e eu tivesse a experiência de viver, que muitas pessoas estão vindo no meu país a buscar um futuro melhor, a trazer a sua família, a prosperar, eu me sentisse grato, cara. Eu me sentisse grato porque eu pensaria dentro de mim, meu país está dando oportunidades para outras pessoas, né? Não só para nós, ou não só para vocês, os brasileiros, tá dando oportunidades para outras pessoas que vêm do estrangeiro a conquistar coisas que em seu país não é possível. Então, tipo assim, por isso eu falo, o preconceito é um negócio que é meio feio, sabe? E he escutado que até dentro do próprio Brasil, os mesmos brasileiros sofrem preconceito. Então, depois que me explicaram isso, não se liga com essa mulher chata, não se liga. Aí, eu soube que Curitiba era meio chato, mas todo mundo não é assim. Aí eu me mudo para Foz, ¿por quê, Patrick? Em Curitiba as coisas estavam meio ruins, porque em empresa de correios lá em Curitiba, normalmente eles acostumbram a contratar pessoas, você está 3 meses de prueba, e aos 3 meses, só para não te fichar a carteira, eles te mandam embora. Aconteceu com várias pessoas, aconteceu com minha mulher, inclusive, e isso já fez com que nós se mudasse para Foz. Outra coisa, minha família, minha irmã se apresentou em Curitiba a fazer o vestibular para entrar na Universidade Federal de Medicina e aprovou. Só que em Curitiba não tinha vaga já na Federal e a Federal mais próxima que tinha vaga era Toledo. Aí minha família se muda primeiro e 3 meses depois eu me mudo aqui a Foz para ficar um pouquinho mais perto também, né? Aí aqui em Foz eu começo como a trabalhar de volta com app. Só que daí eu estava meio decepcionado porque as coisas não estavam fluyendo muito bem e comecei a trabalhar em uma oficina mecânica. Fico um ano lá trabalhando e, tipo assim, as pessoas que estavam lá, graças a Deus, me receberam bem, né? Aprendi muita coisa nessa oficina de mecânica, porque em Cuba as coisas são muito atrasadas, né? Carro antigo, enjeito de Mitsubishi com Mercedes, é uma coisa muito doida. Você tem que ir lá para conhecer como é que funciona. Então aqui aprendi muita coisa, aprendi já o que é uma injeção eletrônica, aprendi como que se dá uma manutenção, um carro já mais sofisticado, com uma tecnologia mais avançada, né? E daí começaram a ir as coisas também, tipo assim, não me estava marchando bem no serviço, aí abandonei o serviço e comecei de volta no, no aplicativo. no, no aplicativo. E até agora, estamos aqui, né? Tá feliz? Estou feliz. Pô, que legal. Podia estar melhor, né? Mas. Não, é que na verdade eu vejo assim, Daniel, tudo tem o seu momento, entendeu? Tudo você vai indo, degraus, né? Eu vejo assim, degraus. Mas, Daniel, quais são as suas palavras finais para quem está nos acompanhando? Nosso tempo já foi, entendeu? Então, quais são as suas considerações finais para quem está nos assistindo? Então, minhas palavras finais são que, tipo assim, a pessoa tem que valorar o que tem. Exceto que o ser humano é uma pessoa que é muito inconforme, Patrícia. Mientras mais você tem, mais você quer.
Mas nós não podemos perder o tempo, sabe? Olhando o que nós quer. Nós tem que olhar o que nós quer, mas valorar o que nós tem. Porque tem muita pessoa que, tipo assim, que quisesse ter o que você tem, mesmo você tendo menos que ela. Entendeu? Então tem uma coisa que não tem preço. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser humilde, mas a felicidade é muito importante. Então você tem que olhar o que te faz feliz, tentar conquistar o que te faz feliz e nunca julgar uma pessoa só por sua cara. Primeiro conhecer sua história e depois julga a pessoa. Entendeu? E outra coisa que eu quero dizer em, tipo assim, comunicação para as pessoas de Cuba é liberdade para Cuba, pátria e vida e abaixo a ditadura dos Castro. Só isso aí. Rapaz, finalizou com chave de ouro. Então, nós agradecemos muito, Daniel, por você ter aceitado esse convite de vir aqui no podcast, entendeu? Contar um pouco a sua história, a sua experiência. Porque, assim, você é o primeiro estrangeiro. Não, é o primeiro estrangeiro que participou do podcast. Porque os outros eram todos Mas brasileiros. agora certeza que vão querer venir todos os cubanos lá. Nós temos que venir um dia com todos os cubanos aqui sentarmos aqui a conversar. Rapaz, não dá não, o estúdio aqui é pequeno, É, entendeu? vai ter que fazer vários capítulos da saga dos cubanos aqui em Brasil, né? Nossa, mas eu fico pensando assim, é muito interessante, entendeu? Para nós, é, assim, deixa uma reflexão para nós brasileiros, deixa uma reflexão muito grande, porque será que nós queremos que o Brasil se torne uma Uma Cuba, né? Cuba, Venezuela ou não? Será que a gente quer que o Brasil evolua? Então, o poder emana do povo. A realidade é essa. Quem comanda tudo é o povo. A partir do momento que o povo ele sente aquela chama ardente no coração, fala, eu tenho que lutar pelo meu país, tudo muda. A realidade é essa. Mas por hoje é só. Agradecemos. Tchau, tchau para vocês que nos acompanharam até agora. Ah, Daniel, qual que é o seu Instagram para as pessoas nos acompanharem? Mi Instagram es Daniel 2810 e meu TikTok também é a mesma coisa. Depois você deixa ali embaixo, porque não lembro de memória, não lembro muito bem, Patrick. Tranquilo, eu vou deixar disponibilizado para vocês aí, tá acompanhando ele também nas redes sociais. E para vocês que nos acompanharam até agora, não esqueçam de curtir os vídeos, compartilhar com os amigos, também deixar, entender os seus comentários, porque muitas das vezes as suas dicas também para convidar outras pessoas ao podcast, porque às vezes a gente vai achando, tal pessoa é difícil a gente se conectar às vezes com certas pessoas, e através de vocês nós conseguimos. E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code da Rápido Car. Você pode estar escaneando com o seu telefone para quando você precisar, você coloca certinho de onde você está, para onde você vai. Apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Siga eles também nas redes sociais. Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, gosta de trabalhar num local limpo. O que que acontece? Para você que é motorista de aplicativo Taxista e Turismo, ele tem uma parceria top para você, porque lava com mais frequência. Ah, Patrick, eu não consigo levar o carro lá para lavar. Não tem problema, ele pode buscar na sua casa também. Ele trabalha com o sistema de leve trás também, beleza? Segue ele lá também na rede social, é só colocar JC Lavacar. Patrick, como que eu faço para entrar em contato com o JC? Somente através do Instagram? Não. Aqui está aparecendo o QR Code dele, do WhatsApp dele. Você pode escanear com o telefone, vai direcionar ao WhatsApp dele. Vocês podem agendar certinho a lavagem do seu carro, beleza? Ah, um detalhe: se falar aqui pelo podcast Papo da Fronteira, tem um desconto lá te esperando também. Fechou? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que existe em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Ah, sabe o Lumina Park? Aqui em Foz nós temos também. E agora tem um novo atrativo, que é o Experience. Mas esse é novidade. Dá uma olhada lá no Instagram dele, só colocar lá Wonder Park Foz, vocês vão ver certinho no Instagram esse novo atrativo, que ele é fantástico também. Patrick, como que eu faço para adquirir o ingresso? É simples e fácil. Aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp da Fabiana, entre em contato com ela, ela vai te passar mais informações, beleza? Valeu, tchau, tchau, tamo junto, até a próxima.